Bom dia, meus queridos. Bom dia a todos. Um grande abraço. Sol maravilhoso. Sol brilhando no Brasil. Eu espero que seja no Brasil todo, né? Porque aqui, exatamente em Itapevi, São Paulo, o sol está brilhando. E eu estou aqui na área tomando um solzinho e quero aproveitar para falar com vocês um pouquinho. Rimou! E hoje a nossa aula é um pouquinho de história. História do Brasil. A história maravilhosa, a qual nós comemoramos ontem, a data de 7 de setembro. Você sabe qual é o significado desse feriado 7 de setembro? Não é apenas um feriado. É algo que vai muito além e que precisa ser lembrado. Então, nós vamos falar nessa aula de hoje um pouquinho, um resumo, tá? Para não ficar muito grande. A Pro vai resumir um pouquinho a história da proclamação da independência do Brasil e também vamos aprender sobre as cores da bandeira, certo? Então, primeiro o resumo da história e depois o significado das cores da bandeira. Você que é brasileiro tem que estar atento. É um pouco de história e é importante. Você que não é brasileiro, é bom também saber um pouco de história, né? Então, vem comigo! Por isso, você já está sabendo o que vamos estudar. Então, já se inscreva no canal para você não perder esse vídeo e também para você continuar estudando mais e mais com a Pro. Se inscreva e vem comigo. Tem aula todos os dias. Vamos lá para o nosso conteúdo? Você sabe qual é o significado desse feriado 7 de setembro? Não é apenas um feriado. É algo que vai muito além e que precisa ser lembrado. Então, nós vamos falar nessa aula de hoje um pouquinho, um resumo, tá? Para não ficar muito grande. A Pro vai resumir um pouquinho a história da proclamação da independência do Brasil e também vamos aprender sobre as cores da bandeira, certo? Então, primeiro o resumo da história e depois o significado das cores da bandeira. Você que é brasileiro tem que estar atento. É um pouco de história e é importante. Você que não é brasileiro, é bom também saber um pouco de história, né? Então, vem comigo! Veja bem, o dia 7 de setembro é comemorado o Dia da Independência do Brasil e é uma das datas comemorativas mais importantes do país, certo? Você sabe por quê? Porque é um dos principais acontecimentos da nossa história. E mais que um símbolo, é o início da liberdade de uma nação. Foi nesse dia que deu-se início a uma trajetória como nação independente. Atualmente, o dia 7 de setembro é marcado assim por grandes eventos nas grandes cidades, nos grandes centros do país. Tem desfiles, tem grandes eventos, não é mesmo? Isso agora você vai entender por quê. E vai entender que não é simplesmente um feriado entre outros, não, tá? É uma data muito importante para nós brasileiros. Data em que se inicia a história de uma nação. Vamos entender essa história, que começou lá no ano de 1822. Quando os portugueses desembarcaram no Brasil. Eu não gosto do termo de dizer de quando Dom Pedro descobriu o Brasil ou de quando os portugueses descobriram o Brasil. Não. O Brasil já existia, mas foi quando eles desembarcaram no Brasil. Eles encontraram o Brasil, não é verdade? Foi quando os portugueses desembarcaram no Brasil. E eles gostaram
do país, né? D. João VI, que era o pai de D. Pedro I, veio em uma embarcação que antes não havia os meios de transporte que há hoje, né? Antes se fazia viagens a cavalos ou a navio, por meio dos portos, né? Dos portos. Então, quando D. Pedro desembarcou com a sua família no Brasil, a partir daí, o país já começou a mudar a sua história. Por quê? Porque aquela família veio para trazer mudança. Só que tinha um pequenino problema. Que problema era esse? O pai de D. Pedro I era o rei de Portugal. E ele ficou por muito tempo no Brasil. Ele descobriu as riquezas do Brasil e eles usufruíam de toda a riqueza do país. E o Brasil se tornou uma colônia de Portugal. Como que é colônia? É como se fosse hoje os países dependentes um do outro. Por exemplo, o município dependente de uma cidade maior, né? Hoje a gente pode comparar assim. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é um estado que tem vários municípios, né, de São Paulo. Então, o Brasil era como se fosse um município de Portugal. Porém, ele era se chamado de colônia. Então, ele era dependente de Portugal, certo? Então, todas as riquezas, tudo era usufruído por a família do D. João VI. Mas, D. Pedro I, que foi nomeado D. Pedro I bem depois, né? O nome dele era Pedro, que ele era um príncipe regente e ele não gostava do modo em que o seu pai administrava o Brasil. Ele gostava muito do Brasil, o povo brasileiro também gostava muito de D. Pedro e ele foi se familiarizando e foi se engajando cada vez mais com os brasileiros, foi entendendo as dificuldades do Brasil. Veja bem, tudo tem que ter uma coisa ruim antes para depois vir a coisa boa, né? Como D. João VI se instalou por muito tempo no Brasil, o povo de Portugal já estavam pedindo, já estavam reivindicando a volta do rei para a sua terra. E o rei teve que deixar o Brasil. Mas o povo brasileiro pediu ao príncipe regente que não fosse com o seu pai para Portugal e que ficasse no Brasil para que assim pudessem fazer uma nova história. Apesar de D. João VI ter feito bastante coisa no Brasil, né? D. João VI realizou uma série de medidas assim que contribuiu para a modernização e desenvolvimento econômico, do florescimento cultural e artístico do Brasil. Duas medidas assim em destaque no reinado de D. João VI foi a abertura de portos no ano de 1808 e a elevação do Brasil na condição de reino em 1815. Com essa última medida, o Brasil deixou de ser colônia e tornou-se parte do reino português. Então, o Brasil já não era colônia, já se tornou parte do reino português, assim como São Paulo e os seus municípios, certo? Então, assim, em 1820 teve essa revolução liberal do Porto. E foi essa revolução que mobilizou assim elites e D. João VI foi obrigado a voltar a Lisboa. Mas o povo
insistia pedindo ao príncipe regente Pedro que não fosse com Dom João, que ficasse no Brasil. E é por isso que tem aquela parte lá na história que se chama de Dia do Fico, certo? Depois que o povo começou a mostrar a Dom Pedro o que estava sendo feito com as riquezas do país, que quem estava se beneficiando dessas riquezas era Portugal, Dom Pedro se converteu a ficar no Brasil. E aí foi que ele montou no cavalo e chamou os guardas e chamou bastante homens e foram no rio do Ipiranga, e o Dom Pedro levantou a espada e gritou: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E deu o grito da independência. A independência de um país, de uma nação. Só que não foi só aquele grito de independência que resolveu. As coisas não se resolvem assim, né? Tudo tem que ter luta, tem que ter batalha. Teve batalha, teve luta para que realmente essa independência fosse. Portanto, é importante ressaltar que o nosso processo de independência não foi pacífico. Resultou em batalhas em locais como na Bahia, no Pará, no Uruguai. Todos esses lugares teve batalhas, e batalhas é aquelas lutas, não é verdade? Então, é como se fosse uma guerra, né? Mas eram lutas para poder o Brasil ser vencedor, certo? Contudo, eles conseguiram, mas foi 2 anos depois do grito da independência que Dom Pedro deu lá no Rio Ipiranga. Fizeram um acordo entre os brasileiros e os portugueses. O Brasil, como nação independente, organizou-se como uma monarquia. E Dom Pedro foi aclamado e coroado como imperador do Brasil. Assim, a partir do ano de 1822, ele começou a se chamar Dom Pedro I. Caso você queira saber mais sobre essa história, pesquise lá no YouTube, pesquise no Google, que você vai saber muito mais, certo? Porém, eu não posso finalizar essa aula sem falar algo muito importante para você. Você sabia qual é a importância das cores da bandeira? Qual é o significado que tem cada cor daquela bandeira? Você sabia que antes do Brasil se tornar independente, a bandeira era diferente? O símbolo da bandeira tinha uma coroa. Lá onde temos aquela parte amarela, onde tem o círculo azul, não era aquele círculo azul. Ali tinha a coroa. Era em homenagem ao Império, certo? Está aí aparecendo na tela a imagem da bandeira brasileira no tempo de Dom João VI. Originalmente, as cores da bandeira simbolizavam as casas reais da família de Dom Pedro, sendo verde a cor do símbolo da Casa Real de Habsburgo. No entanto, ao longo dos anos, os brasileiros associaram outro significado para cada uma das cores, mesmo que antes não eram considerado oficial. O branco, hoje, significa o desejo de paz. Azul significa o céu e os rios brasileiros. E o amarelo significa as riquezas do país. Porém, com o fim do período imperial
e a instauração da República no nosso país, foi mudada. A frase ordem e progresso foi baseada nos estudos do filósofo francês fundador do positivismo, chamado Auguste Comte. E o significado das estrelas da bandeira também é muito importante. As estrelas significam os estados do Brasil, certo? A estrela que está sozinha acima da faixa branca da Ordem e Progresso é conhecida por Íspica. Representa o estado do Pará, que na época era maior território próximo ao eixo equatorial, certo? Porém, com o fim do período imperial e a instauração da República no nosso país, foi mudada e novas interpretações foram feitas para as atuais cores, como foram citadas anteriormente, certo? Pessoal, espero que você tenha gostado. Um grande beijo a todos que chegaram até o final dessa aula. E muito obrigada. Um beijo bem grande da Pro. E não deixe de se inscrever no canal, certo? Se não se inscreveu ainda, se inscreva. Vem comigo estudar conteúdo novos todos os dias.